meu nome é Jussiele, eu sou psicóloga da livraria Sinopsis e estou aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse universo de mães. Na verdade, mais especificamente sobre todas essas dúvidas que a gente tem de como ser mãe, o que fazer, como fazer certo, se está fazendo errado, aquele monte de dúvidas que passam na cabeça da gente. E como a gente teve domingo passado, agora o Dia das Mães, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso também, é uma coisa que está fazendo bastante parte do meu universo de mãe de primeira viagem, agora tudo começando. Então eu vou falar um pouquinho para vocês os materiais que a gente tem que podem dar uma ajudinha ali com algumas dúvidas que vão surgindo com os nossos pequenos. Eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, trabalho com bastante atendimento infantil e orientação de pais, então é uma coisa que faz parte do meu dia a dia também, e ainda assim, mesmo sendo psicóloga, mesmo tendo experiência de como ensinar, ajudar os pais a lidarem com algumas situações, eu também tenho as minhas dúvidas. Então, como isso é uma coisa bem forte na vida da gente, muitas vezes a gente pensa, será que estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? Como é que eu faço? Eu resolvi trazer hoje alguns materiais que a gente tem, tanto para os psicólogos trabalharem na clínica, quanto uma leitura legal para os pais poderem fazer em casa, para poder ter uma orientação, tirar alguma dúvida e também aprender um pouco mais sobre regras, sobre limite, como trabalhar as emoções com as crianças e tudo isso que a gente pode desenvolver lá na primeira infância e lidando melhor com os nossos pequenos. Então eu acho que eu vou começar aqui para vocês verem, a gente tem bastante coisa. Na verdade, todos os materiais que a gente tem na livraria, na editora Sinopsis, eles são todos voltados para a psicoeducação, para a educação também de pais e de crianças. Então a maioria deles a gente consegue usar também em casa para uma leitura. Então a gente tem livros que vão orientar sobre como lidar com as emoções, como o processo de afastamento dos pais, na entrada na escola, a criança que não quer comer direito, então tem tema para tudo. Um livro que eu acho bem interessante, então vamos começar com a ideia de orientação de pais no sentido geral. Eu gosto bastante desse livro aqui, que ele não é da nossa editora, ele é de outra editora, mas nós temos também no nosso site para venda. Ele é da editora Cognitiva, que é o SOS Ajuda para Pais. Ele vai trazendo situações assim e como a gente pode lidar com alguns problemas que a criança vai desenvolvendo. E até como o nosso papel como pai e mãe, coisas que a gente acaba fazendo que daqui a pouco podem incentivar a criança a ter um comportamento que seja desagradável, que a gente não quer, e sem querer a gente acaba reforçando aquele comportamento. Outro livro que eu acho bem legal é esse aqui, que ele é da nossa editora, de Sinopsis, e ele é da autora Miriam Rodrigues. Ela trabalha com a educação emocional positiva. O que é a educação emocional positiva? A educação emocional positiva vai trabalhar com as crianças a ideia das forças pessoais. Então, nós temos várias forças pessoais que podem ser desenvolvidas ou não ao longo da nossa vida. Como é que a gente faz para desenvolver as forças pessoais? Nesse livrinho, ela vai falar um pouco sobre o que é a educação emocional positiva, sobre o que são as nossas forças pessoais e como que a gente pode desenvolver cada uma dessas forças para ter uma vida emocional mais positiva, uma vida mais saudável, mais alegre, mais feliz e que veja os nossos lados, as nossas coisas positivas de uma forma mais forte, digamos assim, que a gente possa fortalecer as nossas potencialidades. Outro livro também que eu acho bem interessante é esse aqui, O Educar Crianças. Ele também é da nossa editora e é do Renato e da Marina Caminha, que são dois, aliás, é do Renato Caminha, que são autores aqui da nossa, que produzem bastante material conosco, e esse daqui em especial é um livro que eu gosto muito e que geralmente eu indico tanto para pessoas que descobriram a gestação, ou para pais, ou para amigas que às vezes me pedem alguma dica, o que eu leio, o que eu posso ler para poder lidar um pouquinho melhor com o meu filho. Então eu indico geralmente esse livro aqui, que é o Educar Crianças,
Ele vai falar das nossas emoções básicas e como que elas podem acabar interferindo no dia a dia, tanto com o nosso filho, como com a família. Ele vai falar também da questão da construção familiar. E agora, como é que vai ser ter um filho na família, como os avós podem se comportar, como a gente pode preparar essa família para ter um ambiente mais acolhedor, mais seguro, como é que a gente pode preparar todo esse ambiente para a chegada dessa criança. E aí, depois disso, então, a gente vai ter, por exemplo, esse rosa e azul aqui. Ele fala um pouquinho sobre as diferenças de menino e de menina, sobre as tarefas. Então, ele conta a história de uma família, que na família tinha a mãe fazer as coisas de menina e o pai fazer as coisas de menino, mas que depois eles descobriram que como todo mundo mora em um mesmo ambiente, se todo mundo colaborar, todos podem ter mais tempo para brincar junto, mais tempo para fazer coisas junto, e que não necessariamente existem tarefas de menino e de menina, existem coisas no ambiente que a gente poderia fazer. Eu acho esse livro bem interessante, assim, principalmente para aquela questão de das crianças ajudarem nas tarefas de casa, controle financeiro e tudo mais, que a gente pode trazer um pouquinho para o dia a dia deles. Mais uma coisa também que surge bastante é aquela dúvida: o meu filho não quer comer, e agora o que eu faço? Então, aqui esse livrinho ele vai falar um pouquinho sobre as variações alimentares, proteína, carboidrato, fibra, e ele vai falar um pouquinho sobre como isso funciona no nosso corpo. O que cada coisa produz, por exemplo, se eu comer uma laranja, ela tem a vitamina C. A vitamina C vai ajudar para que eu tenha mais anticorpo, mais imunidade para combater a gripe. Então, ela vai me ajudar a prevenir uma gripe. O brócolis tem ferro. O ferro vai ajudar a fortalecer o meu sangue. Então, geralmente é uma coisa que as crianças, se a gente conseguir fazer sentido na alimentação delas, elas vão entrar de uma maneira mais fácil numa alimentação mais saudável. Eu sempre me lembro de uma menina que eu atendi uma vez que ela não gostava de fazer exame de sangue, não por causa da agulha, não porque doía, mas porque depois ela nunca via ninguém botar o sangue dela de volta. Então a dúvida dela era: como é que volta o sangue depois? E aí eu usei esse livrinho aqui para explicar para ela, que é através da nossa alimentação que a gente come os nutrientes que a gente precisa e o nosso sangue, o nosso corpo produz sangue, produz as vitaminas, produz tudo que a gente precisa. Então é um livrinho que eu adotei e comecei a usar na clínica também para auxiliar as crianças nessa questão de qualquer dúvida que tenha sobre alimentação, sobre como comer saudável, por que tem que comer as coisas que os pais sugerem, não só salgadinho, batata frita e essas coisas. E depois a gente vai ter outros livrinhos que daí são pra gente ler com os pequenos, pra gente ler com as nossas crianças. Então aqui eu peguei 4 temas muito variados, mas eles não abrangem nem 10% do que a gente tem na editora. O primeiro então, o nascimento do amor, que ele vai falar bem dessa questão de quando uma mãe tem um bebê, como é que se forma o vínculo e o laço materno, como que a gente, por que a gente sente, por que a gente gosta tanto daquele bebê que nasce. É o nosso instinto de proteção, né, para manter o nosso bebê protegido, para poder cuidar, para essa criança se desenvolver saudável. Então, sempre que nasce um bebê, nasce junto o amor, nasce junto aquela família e o cuidado daquela mãe. Esse livrinho eu acho ele muito bonitinho, também é da Marina Caminha e da Raquel Barbosa, e elas criaram juntas, então, falando sobre esse primeiro afeto que a gente tem, o primeiro amor que a gente tem, que é a nossa mãe, o nosso cuidado que a gente tem logo que nasce. E aí esse livrinho aqui é uma ótima dica pra gente dar para as nossas mães, mesmo já tendo passado o Dia das Mães, então eu achei ele bem legal. Outro então é esse aqui, que já sou capaz de fazer. Esse livrinho ele vai trazer as diversas idades da criança e o que ela já pode fazer em cada uma, o que ela já é capaz de fazer. Então ele vai trazendo aqui, por exemplo, o papel dos pais, né, que os pais vão ajudar a criança a comer, a tomar banho, a brincar, a se limpar, a dormir, e aí depois ele vai começar a aprender a fazer as coisas sozinho.
Então ele vai começar a tentar falar, apontar, comer sozinho, ensaiar algumas palavras e depois ele vai poder, por exemplo, de 1 a 2 anos aprender a jogar uma bolinha, depois a criança vai poder aprender a botar sua roupa sozinha, tomar banho sozinha, arrumar o quarto, e aí vai indo, ele vai dando as idades que a criança já tem capacidade de fazer algumas coisas. E ele fala também de prevenção de abuso, é muito legal, ele fala das partes privadas do corpo. Outra coisa também que às vezes a gente tem dificuldade de conversar com os nossos pequenos é questão de consumismo. Então esse livrinho aqui, O Bichinho Tudo é Meu, ele vai falar sobre o consumismo, sobre o desejo que a gente tem de compra, sobre querer coisas, sobre quando a gente compra algumas coisas às vezes e não utiliza. Então ele vai trazer essa ideia de o quanto que a gente precisa realmente das coisas que a gente está comprando e sobre o consumismo. E outro que também pega um tema bem forte que às vezes os pais têm dificuldade de trabalhar é a questão do videogame e jogos. Então esse livrinho Desconecta, ele vai falar sobre um menino que gostava muito de jogar e que chegou um tempo que ele já não ficava mais alegre em fazer outra coisa a não ser jogar. E aí ele conta a história de como esse menino começou a achar outras coisas e se desconectar através do pai e da mãe que ajudaram ele a se desconectar então somente dos jogos e começou a aproveitar a vida de outras maneiras. E, por fim, Operação Pai 100. Esse livrinho aqui, ele é tipo um gibi e ele vai trazer a história para os pais. Então ele vai contando aqui historinhas e vai perguntando como é que o pai e a mãe fazem, como é que pode fazer diferente, para descobrir como é que é o contexto dessa família e muitas vezes o que a gente não percebe no nosso dia a dia que a gente poderia mudar. Então, através de pequenas perguntas, a gente vai conseguir mudar algumas situações de vida e de família, dando uma maior qualidade para os laços familiares, para a resolução de problemas, através de uma história que a gente mesmo consegue ir anotando e percebendo. Claro, esse material aqui ele é utilizado por psicólogos na clínica, mas também pode ser utilizado em casa. A linguagem dele é de fácil compreensão, então a gente pode ir anotando as coisas e avaliando o que a gente está fazendo certo, o que poderia melhorar e quem sabe até avaliar se precisa de uma ajuda profissional ou não. Então, deixo para vocês hoje todas essas dicas para nós pais e mães que estamos começando, já estamos há bastante tempo nessa carreira de educar crianças. Muitas vezes a gente tem dúvidas e não sabe muito bem como fazer tudo exatamente certo e realmente a gente não vai acertar sempre, eu acho que isso é o principal. Às vezes a gente vai errar e sempre que a gente errar também, demonstrar para a criança que a gente cometeu um erro e pedir desculpas também faz parte do processo de aprendizagem, admitir que nem sempre a gente consegue fazer tudo certo. E aí o pedido de desculpas, não, vamos lá, eu fiz errado dessa vez, da próxima vez eu vou tentar acertar e ir consertando as coisas também. Não existe pai e mãe perfeito, existe pai e mãe que tenta melhorar sempre. Eu acho que esse é o nosso potencial, é o melhor que a gente pode fazer, sempre tentar melhorar. Ju, então, antes de fechar, a questão toda é a busca pela informação, tanto para o profissional que vai orientar pais, futuros pais, e tanto para os próprios pais. Quanto mais informação a gente tem... Exatamente. Então, a gente não é obrigado a saber tudo, ninguém sabe tudo, as dúvidas vão surgindo ao longo do caminho e sempre que a gente precisar, estamos aqui disponíveis para vocês buscarem informação. Então, uma coisa que eu sempre digo assim, às vezes acontece, o meu filho não quer fazer o tema de casa, eu não sei como lidar com isso. Pode mandar uma mensagenzinha pra gente, pra Sinopse sim, perguntando, olha, tô com dificuldade com isso, o que eu posso usar? A gente tem vários livros que pode sugerir, tem vários materiais que pode sugerir. Daqui a pouco uma leitura auxilia a criança, claro que não é um processo terapêutico, uma coisa diferente da outra. Uma leitura de um livro ele não vai anular a terapia, às vezes a criança precisa sim, mas às vezes pode nos auxiliar no dia a dia com pequenas coisas que a gente pode ir fazendo, com uma leitura orientada, ao invés de só dizer para a criança que não sabe, ou se não deixar a criança olhando o tablet, a TV, alguma coisa para se distrair, a gente pode sugerir uma leitura junto, e uma leitura que pode nos agregar conhecimento e saber sobre comportamento, muitas coisas para os nossos pequenos também. Tem alguma pergunta, pô? Não? Então tá.
Queria agradecer vocês por terem participado da live. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses materiais aqui e sobre outros materiais também, vocês podem deixar o comentário embaixo que a gente vai respondendo. Como eu falei para vocês, a ideia de busca de conhecimento, a gente não tem nem 10% aqui, eu não mostrei nem 10% do que a gente tem para as dúvidas que a gente pode ter no dia a dia com as nossas crianças. Então, vocês podem buscar no site, podem buscar por telefone, por e-mail, pode mandar mensagem pra gente, que a gente sempre vai ter um material para tentar ajudar vocês para orientar melhor. E no mais, feliz Dia das Mães e que vocês possam, ao menos todos os dias, aproveitar os seus pequenos, né? E ir superando o dia a dia que é ser mãe, é uma coisa que na verdade eu estou descobrindo também. Estou quase com meu bebê nascendo e logo em seguida vou também começar a enfrentar essas dúvidas e esses medos que fazem parte do nosso dia a dia. E aí vou utilizar, assim, com certeza, bastante os nossos materiais também para me basear, para ter orientação, para poder tentar criar um filho melhor para esse mundo. Muito obrigada, gente. Tchau!